Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar mais esse devocional abençoado, para que o meu e o seu coração venha a ser ministrado pela palavra do Senhor. E que hoje o Senhor possa trazer uma palavra na qual nós temos que entender o direcionamento dele. O Senhor, Ele conhece o amanhã, Ele conhece o nosso coração, os nossos pensamentos e a intenção que há no nosso coração e no nosso pensamento. Então, aos olhos dos homens, passa desapercebido, mas aos olhos de Deus, de forma alguma, porque o Senhor, Ele tem prazer em cuidar e trazer à luz dos nossos olhos tudo o que é melhor. Então vamos saber esperar em Deus, vamos entender que esperar na presença e na palavra do Senhor é algo glorioso, é algo que traz algo sobrenatural para a minha e para a sua vida. No tempo de Deus, tudo é perfeito, porque o Senhor, Ele faz como quer, quando quer. Ah, mas está demorando muito. Pois é. Será que está demorando muito? Será que não somos nós que estamos atrasando nossa própria bênção? Será que não somos nós que estamos sendo rebeldes e não queremos aceitar que o Senhor precisa nos moldar? Será que o Senhor é que tem atrasado ou somos nós? Na verdade, nossa bênção está pronta. O Senhor não precisa fazer nada. Ele precisa preparar eu e você para receber a nossa bênção. E é por isso que a Bíblia fala de esperar o tempo, no tempo certo. Em Salmos 37:5 está escrito assim, ó: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Então o Senhor, Ele tem prazer em cuidar de mim, de você. Ele faz tudo no tempo certo. E Ele diz para a gente confiar nele, porque Ele agirá, Ele vai fazer. Se você precisa de algo que venha ser respondido na justiça, confie no Senhor. Se você entregou nas mãos do Senhor, não tire das mãos do Senhor. Confie nele. Espera que Ele fará. Ele fará cada vez melhor para a sua vida. Todos fazemos planos, traçamos metas para um futuro melhor. Nosso objetivo sempre, sem sombra de dúvida, é ter êxito. Mas muitas das vezes nós acreditamos que a nossa consciência e a nossa força é capaz, quando na verdade, nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós desabamos, sendo que está tudo indo conforme o nosso planejado, mesmo assim as nossas forças se esvaiam. Por quê? Porque não confiamos naquele que renova as nossas forças, não confiamos naquele que nos dá visão de águia, não confiamos e não colocamos nas mãos de quem tudo pode. Lembre-se que Jesus disse que basta a cada dia o seu mal. E é dessa maneira que nós temos que fazer. Porque senão, quando pensa que as coisas estão indo bem, o inimigo nos oprime e nós desistimos de um projeto perfeito. Então, por isso que nós temos que alimentar a todo dia o nosso espírito para fortalecer nosso propósito aqui na Terra. Nós não andamos aqui na Terra por acaso. Nós não estamos aqui simplesmente para fazer peso na Terra. Muitas vezes nós não conseguimos lidar com as negativas da vida. E hoje um não é impossível de se falar, porque as pessoas não gostam mais de ouvir não. Cada dia pior, porque as pessoas acham que a vida é um conto de fadas. É só jogar pozinho de pirim-pim-pim aí e está tudo resolvido. Quando, na verdade, as pessoas se esqueceram de que é preciso amadurecimento para poder receber algo, para poder dominar aquilo.
É preciso esperar o tempo, porque o Senhor, Ele trabalha o nosso coração para a gente cuidar do que Ele nos dá. Se é um filho, se você não estiver com o seu emocional, o seu psicológico legal, quando você tiver um filho, você não vai saber como fazer com as dores de barriga, com as fraldas, com as noites sem dormir, e você vai entrar em desespero, você vai entrar em depressão, você vai ficar doente, sendo que é uma coisa natural. Nós nascemos e fomos planejados para isso. O Senhor disse para nós que nós teríamos que multiplicar. Então, de maneira nenhuma, nós temos que nos desesperar em situações corriqueiras, mas nós deixamos a negativa tomar conta de tudo na nossa vida. Então as coisas vão cada dia ficando mais difícil, porque nós não aprendemos, nós estamos esquecendo de que o sim é o sim e o não é o não. Porém, nós não queremos mais aceitar o não. Quando o Senhor diz para a gente esperar, que não é o tempo, a gente já quer fazer birra, porque a gente quer para ontem, a gente quer bênção micro-ondas. Mas o tempo de Deus é perfeito. O Senhor sempre faz o melhor, mas é no tempo dele. A Bíblia diz que, o salmista diz que aquele que semeia chorando voltará sorrindo e cantando com seus molhos. Então, não se preocupe se a colheita está difícil, se a plantação está difícil, continue plantando. Continue semeando boas sementes em solos férteis, porque o Senhor te recompensará. Não, eu já cansei, fulano não tem jeito, Beltrano não tem. Você não é ninguém para dizer isso. Nós não estamos aqui para julgar. Nós estamos aqui para ajudar. Se não podemos ajudar, vamos então colocar nas mãos de Deus. Vamos orar e vamos deixar que Deus faça. Porque o tempo de Deus é perfeito. A Bíblia diz que, por não conseguirmos mais lidar com as negativas, as coisas, a Bíblia diz que todas as coisas, assim precisamos aceitar e celebrar, inclusive respostas negativas, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a porta fechar, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Então, a Bíblia diz que no sim, no não, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que servem a Deus. Por quê? Porque eu, muitas das vezes, quero algo inútil. E o Senhor fala que eu não preciso daquilo. Porque muitas das vezes nós gastamos dinheiro e nos atolamos em dívida por dependência emocional, por carência, e queremos cobrir aquilo com algo financeiro. E não é nada disso. O Senhor precisa entrar e curar essa ferida. Muitas das vezes, por conta disso, nós entramos em situações nas quais depois nós não conseguimos entender nem sair delas. E é por isso que o Senhor diz não. Mas Senhor, mas tá bom, é o que eu quero, é isso. Mas o Senhor diz que não, porque Ele sabe que vai te prejudicar. Ele sabe que mais lá na frente ou amanhã, essa pessoa ou essa situação vai te destruir. Então não se preocupe com o que você vai perder hoje, porque se Deus permitiu você perder hoje, Ele vai te dar algo melhor. Porque
mas eu vou entrar na justiça para requerer o que é meu. Se o Senhor diz para você entrar, entre, porque o Senhor vai devolver desta maneira. Agora, se o Senhor disse para você deixar, não se preocupe, porque no tempo certo Ele vai te honrar, para que todos vejam que não é o homem quem faz, mas sim Ele. Não se preocupe, porque se o Senhor disse que vai devolver, que não vai te deixar envergonhada nem confundida, que não vai deixar os zombadores dizerem que Deus é esse, onde está o teu Deus? Eu tenho, eu faço, e você está aí esperando em Deus, esperando o quê? Cair do céu? Não. O Senhor disse que é no tempo dele. E o Senhor disse que, olha, que há um tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Não se abale se as coisas não acontecerem no teu tempo que você planejou, mas entenda que Deus cuida de tudo e no tempo certo você viverá coisas ainda maiores dos que você sonhou. Só porque Deus não está trabalhando no seu tempo, não significa que Ele não está trabalhando em seu favor. Falar da palavra de Deus me deixa emotiva, por quê? Porque a palavra de Deus primeiro fala comigo, primeiro ela corta aqui para depois... Então creia tão somente, tome posse dessa palavra, confia no Senhor, espera nele, porque Ele fará, Ele te dará o melhor. Não se atemorize, não se espante se algo acontecer, pois o Senhor está no controle de tudo. Tudo é dele, o tempo é dele, o dinheiro é dele, os bancos são dele, as empresas são dele, a vontade é dele. E o Senhor vai conceder o melhor, para a honra e glória do nome dele, não para o meu. Mesmo que as pessoas digam para você, é por isso que você não tem nada. Não se preocupe. Por muitas vezes eu ouvi isso, mas o Senhor me disse que é Ele quem vai fazer. O Senhor me disse que Ele vai mudar essa situação para que essas pessoas vejam. Ninguém vai morrer, ninguém vai descer à sepultura antes de ver o Senhor me honrar, porque foi o Senhor quem disse, não foi o homem. O homem se arrepende, o homem mente, mas Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E as palavras dele passaram os céus e a terra, mas as suas palavras vão se cumprir. E o Senhor usa os seus profetas para avisar. Sim, então crê nos seus profetas e prosperará. Pare de julgar o profeta. Se você acha que quer julgar algo, julgue a profecia que o profeta te entregou. Porque a palavra diz que você pode, no crivo da palavra, você pode julgar a profecia, não o profeta. Porque tocar no ungido do Senhor é o mesmo que tocar na menina dos olhos do Senhor. Então, creia tão somente que no tempo oportuno, e esse tempo chegou, é tempo de viver, é tempo de voltar, é tempo de cantar, é tempo de voltar e, aleluias, viver com excelência, porque o Senhor vai exaltar, vai, aleluia, Jesus, honrar, para que todos vejam que o Deus que você serve não é Deus de mentira, não é de barro, não é de gesso, não é de pau. É um Deus vivo, todo-poderoso, e ninguém pode impedir o agir dele.
Ninguém. A Bíblia diz que Ele agirá. Confia nele, descansa nele. E Ele fará. Tome posse dessa palavra. Beijo no seu coração. Até amanhã, para o próximo devocional.